Olá, sejam bem-vindos ao Mosaico. Hoje, nosso assunto é a readaptação ao ensino presencial. Durante a pandemia, tanto professores quanto alunos tiveram que se adaptar às novas metodologias de ensino e aprendizagem, que exigiram de todos grandes esforços para continuar os estudos. Com a volta das aulas presenciais, novamente todos nós tivemos que nos readaptar. Quem está aqui comigo para conversar sobre este assunto é a coordenadora do NAEP, Márcia Rodrigues. Logo mais, ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Fique conosco que é rapidinho. Olá, Márcia. Então, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Márcia, antes de te perguntar sobre essa readaptação do ensino presencial, para o pessoal que está com a gente, para poder entender um pouco melhor, explica para nós o que é o NAEP e que tipos de atendimento são realizados. Tudo bem, prof? Claro. Bom, então, o NAEP é um núcleo de apoio ao estudante e ao professor, né? É o apoio em forma geral, né? Todo o apoio que o estudante precisar, acadêmicos com dificuldades pedagógicas, as mais simples dificuldades e apoio que precisar quanto acadêmico, o setor está à disposição. O setor hoje é composto por uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma psicóloga que atende o setor, os estudantes e os professores nos atendimentos, né, emocional. Temos a professora Vanessa, que é a parte da educação especial. Ela cuida toda a parte da acessibilidade dos deficientes, tanto da instituição como dos acadêmicos e dos professores também. E eu entro como psicopedagoga e pedagoga auxiliando os alunos, então, nas dificuldades de aprendizagens, né, aprendizagem, hábitos de estudos. E Márcia, como tu tem sentido essa volta? Isso certamente impactou aí a rotina dos estudantes. O NAEP tem percebido algum tipo de dificuldade que talvez possa ter se intensificado justamente na volta, esse retorno à nossa presencialidade? Com certeza, prof. Jace. Assim, a gente percebeu muito nos alunos principalmente, adaptação do presencial. Eles não estavam querendo retornar à universidade, porque aquele sistema online de estar ali no computador ficou muito cômodo a casa, né? Toda essa situação. O voltar presencial, a gente sentiu que foi uma barreira muito grande. Também a gente sentiu, principalmente nos acadêmicos de primeiro semestre, aqueles que estavam lá no ensino médio, que concluíram o segundo e o terceiro ano do ensino médio online. Esses alunos estão sofrendo muita dificuldades, porque eles não estão preparados não se prepararam para estar aqui, né? E se depararam com toda essa estrutura agora, né? Vindo do ensino médio, uma escola menor. Então, assim, nós temos tendo observado e tendo muitos casos de crises de ansiedade, crises de pânico no momento de avaliação, até diante de apresentar um simples trabalho. Eles não estão conseguindo esse enfrentamento. Também observamos muito as sequelas pós-Covid, que muitos alunos, e a gente percebe que tiveram lesões, né, nos neurônios, e em contrapartida, o que está acontecendo agora? Eles não estão conseguindo se concentrar, a memória é só recente, eles não conseguem estudar e armazenar aquela memória e chegar na hora, não, é só recente. Então, essas dificuldades a gente já está percebendo significativamente. Márcia, assim, após as primeiras avaliações, eu até tive essa percepção nas minhas disciplinas e depois conversando com os demais colegas, professores, eu percebi também que isso tem se tornado assim corriqueiro nessas primeiras avaliações, que o pessoal tem ido mal, né? O pessoal não tem ido muito bem nessa nossa primeira avaliação do semestre e isso nos causa uma
preocupação, né? Então, de um modo geral, eu posso relacionar, então, esse desempenho não tão bom agora, justamente com a questão da volta à presencialidade depois desse período da pandemia? Com certeza, prof. Foram, assim, praticamente 2 anos, né? 2 anos de isolamento, 2 anos que eles ficaram em casa, e esse ficar em casa acomodou-se muito. O que aconteceu, prof? Eles não têm hábito de estudar mais. Desaprenderam a estudar. Exatamente. A organização do tempo ficou diferente, né? Porque se tu lembrar, né? A gente ia dar aula lá, os alunos estavam tudo de pijama, de não sei o quê, estava tudo muito à vontade. Legal, tudo bem, estava em casa. Esta volta está tendo muita resistência, porque eles deixaram de se organizar com o tempo, organizar com os trabalhos. Então, é toda uma rotina que nós temos que resgatar novamente. Então, esse primeiro semestre está tudo desorganizado mesmo. E esse pessoal que esteve durante a pandemia na universidade, que já estava aqui quando a pandemia começou e continua aqui agora que a pandemia terminou, eles estão sendo duplamente penalizados, digamos assim. Primeiro, tiveram que fazer toda uma adaptação, né, junto com todos os professores, para poder seguir as aulas mesmo que de modo remoto. Aí agora tem que readaptar novamente a rotina. Então, na verdade, são duas necessidades de adaptações, e quem está sendo penalizado, eu acho que acaba sendo o estudante que acaba perdendo um pouco a sua qualidade de estudo. E aí, nesse contexto, como é que nós podemos ajudar nossos alunos a voltar a ter uma rotina de estudos? O que nós podemos fazer para ajudá-los nesse momento? Bom, primeiro momento, o professor que está lá na frente da turma, né? Ele vai observar, bom, a primeira avaliação agora foi um teste já, né? Foi um limitador. Bom, o professor pode fazer o quê? Ele pode encaminhar os alunos para o NAEP, né? Lá no NAEP eu vou ajudar ele a organizar o tempo dele, vou estruturar hábitos, várias sugestões de hábitos de estudo, né? Que a gente vai estar ajudando esse aluno a se readaptar, se reorganizar novamente. O professor também pode fazer, prof, assim, ó, ele pode modificar um pouquinho a metodologia dele de trabalho. Como? Ele pode, por exemplo, a aula que eu vou dar quarta-feira, eu posso enviar a minha ideia que eu montei no meu plano de quarta na segunda-feira. E antes, mandar um e-mail. Ó, pessoal, observe o material que eu estou mandando. Vamos fazer uma pesquisa desse trabalho? Por quê? Porque na quarta-feira, mesmo que alguns não vão ter tempo e tal, não vão procurar, mas alguns vão procurar, vão pesquisar em artigos, né? O professor vem para a sala de aula, alguém já está sabendo alguma coisa, né? Então, daí, o que vai acontecer? Não é só o professor daí despejar aquele conteúdo. Ele vai passar a ser um mediador daquele assunto. Eu vou lançar uma ideia que alguém já pesquisou, vamos ver quem é que já sabe tal coisa. E daí o fulano vai falar, e daí o fulano vai participar, e o professor vai começar a mediar, e essa aula vai ficar o quê? Não vai ficar uma aula só expositiva, vai ficar uma roda de conversa, uma troca de diálogo, e isso vai motivar melhor eles, sabe? Então, o que é, prof? Mudar um pouquinho, sabe? Usar mais a tecnologia, né? Promover uma aula que seja mais visual, mais sinestésica, se movimentar, sabe? Fazer eles participar, levantar da cadeira, sabe? Que eles também não estão conseguindo ficar esse tempo todo, né, na classe, na cadeira, né? Por mais que seja adulto, eles também estão com esse processo de readaptação, né? Então, tornar uma aula um pouco diferenciada, né? E principalmente, prof, se o professor não conseguir fazer com que chegue esse aluno, né, esse contato mais afetivo com o aluno, fazer o aluno chegar até ele, porque principalmente os de primeiro semestre, que eles são mais retidos, se deparar com a universidade, eles acham que não é a mesma coisa que no ensino médio, então eles estão em sofrimento, né? Então tentar um pouquinho mais essa afetividade, essa afetividade com eles agora, sabe? Tá, não conseguiu se abrir com o professor? Olha, tem o setor, né? O NAEP tem a psicóloga, tem a psicopedagoga, elas têm um jeito diferente. Vai lá conversar com elas, encaminha para nós. A gente vai estar dando esse suporte individualizado, semanalmente, para esse aluno. Até eu ia comentar agora, não é, na verdade,
uma nova adaptação só para os alunos, é uma readaptação também para os professores. Né? Para todos nós, né, prof, quanto instituição. A gente precisa ter esse olhar. Também os professores que estiverem se sentindo pressionados ou com alguma situação em sala de aula que eles não consigam lidar, eles também podem pedir ajuda ao NAEP. Com certeza. Márcia, então, nosso bate-papo muito legal, eu acho que muito importante a gente ter essas observações do setor que é especializado, né, nesse assunto e para ver que a gente está todo mundo, né, em prol aí do aprendizado dos nossos alunos. Então, quem precisar encaminhar um aluno ou um professor que queira também bater um papo aí com vocês, né, para conversar, até às vezes para desabafar, né, as suas angústias também em sala de aula, qual é o contato do setor? Como é que faz para acessar o NAEP? Então, prof, o NAEP agora está em novo prédio, né? Antes a gente ficava no prédio 12, hoje a gente está no prédio 1, né? Então, bem ao ladinho do prédio central, né? Como ir até lá? O professor ou o aluno, ele pode ir voluntariamente. Chega lá, vai conversar conosco, a gente tem uma agenda agora, que está uma fila de espera grande, mas a gente vai agendar e vamos atendê-los. Hoje a gente está atendendo tarde e noite, começamos às 2, das 5h30, né? Daí depois às 19 horas até às 22h30, tá? Se o professor ou o aluno não se sentir à vontade de ir sozinho, conversa com o professor. Existe um protocolo que não precisa nem o professor falar conosco, tá todo na secretaria, os coordenadores de curso têm, tanto para o professor como para o aluno. Coloca lá o nome dele, olha, o professor está com tal problema, assim, manda por e-mail para nós. Eu mesmo já entro em contato, já agendo, já converso com esse aluno. De repente esse aluno nem quer e o professor sentiu isso dele. O professor me manda esse protocolo, eu vou ligar para esse aluno, olha, eu verifiquei que a tua média no primeiro bimestre está baixa e eu sou psicopedagoga aqui da universidade, eu quero conversar contigo, vamos marcar? E é bem tranquilo daí, prof, sabe? Então assim, é bem legal. Qualquer um pode ir lá, dos nossos acadêmicos, né? Também não quer fazer nesse intercâmbio, chega no coordenador, o coordenador também vai fazer esse protocolo e vai nos enviar. Então, de várias maneiras ele pode chegar até nós. Tá certo, Márcia, excelente, então, muito obrigada, parabéns aí por esse trabalho que vocês desenvolvem, que é de muita relevância, né? Principalmente agora, com tantos desafios que nós estamos tendo aí nesse nosso retorno. Verdade. Muito obrigada e boa sorte aí no setor. Um abraço, prof. Para você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela companhia. O Mosaico de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.